Oleoduto e gasoduto. São sistemas de dutos para a movimentação de produtos líquidos ou liquefeitos, tais como petróleo, nafta, gasolina, diesel, querosene, condensados de gás natural sob certas condições de temperatura e ou pressão podem ser transportados como líquidos, gás liquefeito de petróleo, amônia anidra líquida e biocombustíveis. Eles representam dois modais de transporte dutoviário ou transporte por dutovias. Os dutos que movimentam hidrocarbonetos líquidos e outros combustíveis tais como biodiesel, mistura óleo diesel ou etanol de forma sequencial, polidutos, são considerados oleodutos. E toda forma gasosa apropriada para o uso combustível doméstico, comercial ou industrial transportada ou distribuída para o usuário é levada por gasodutos. Atualmente, o modal dutoviário se apresenta como uma das formas mais econômicas de transporte para grandes volumes, quando comparado com os modais ferroviário e rodoviário. Os principais elementos que constituem uma dutovia são os terminais, equipamentos de propulsão do produto, bombas, compressores, tubos e válvulas de bloqueio. Vantagens: uma característica bem peculiar de uma dutovia diz respeito à sua natureza, já que pode operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, necessitando de pausas somente para manutenções periódicas ou emergenciais. O transporte de cargas neste modal ocorre no interior de uma linha de tubos, e em alguns casos o movimento de produtos se dá por pressão ou arraste, por meio de um fluido, que não necessita de força motriz mecânica, fazendo com que não seja necessário utilizar energia. Porém, neste caso, possui a limitação de transportar apenas produtos fluidos pouco viscosos. A principal vantagem dos oleodutos e gasodutos é que o veículo que efetua o transporte é fixo, enquanto o produto a ser transportado é o que se desloca. Logo, não há necessidade de embalagens para o transporte, o que reduz o custo do frete. Entretanto, como principal desvantagem, não apresenta flexibilidade, já que há limitação no número de produtos que podem utilizar este modal. Somado a isso, há também reduzido o custo de operação, por isso é o segundo modal com mais baixo custo, antecedido apenas pelo transporte hidroviário. Alta confiabilidade, já que existem poucas interrupções para causar variabilidade nos parâmetros operacionais. Somado a isso, os danos e perdas de produtos são baixos. Pontualidade, o transporte por dutos cumpre prazos e horários, já que não há interferências externas devido ao clima, geografia ou trânsito. Segurança, em geral, é superior à dos outros modais, por isso, é indicado para transporte de produtos perigosos como etileno ou GLP. Representa também maior segurança para o meio ambiente e a população, pois os riscos de acidentes são menores. Baixo potencial de impacto ambiental. Como a energia elétrica é predominantemente empregada nas operações de bombeamento, não há emissão de gases deletérios ao meio ambiente, típicos da queima de combustíveis fósseis. Operação contínua. Por ser um sistema baseado em operação contínua, tem por consequência a produtividade máxima. Sistemas de supervisão e monitoramento aumentam a produtividade das dutovias e reduzem a mão de obra necessária. Desvantagens. Apresenta alto custo fixo de implementação. Inflexibilidade. A rota de distribuição é fixa, já que a posição dos dutos também o é. Por esse motivo, é adequado a produtos que mantenham sua demanda restrita a locais fixos. Custo fixo elevado, decorrente dos direitos de acesso, construção, requisitos para controle das estações e proporcionais à capacidade de bombeamento, portanto, há necessidade de grande investimento de capital. A ênfase dada na segurança, meio ambiente e garantia de suprimento das dutovias pode tornar ainda mais oneroso o investimento necessário. Entidades: órgão, repartição pública ou privada, pessoa jurídica ou física, encarregado pela legislação vigente de examinar, aprovar,
autorizar, fiscalizar a construção de gasodutos e oleodutos. A autoridade competente cabe aprovar e fiscalizar a passagem de dutos por vias públicas, férreas, acidentes naturais e outras interferências, bem como tratar de questões relativas à passagem de dutos junto a instalações de concessionários de outros serviços públicos. O Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, CONIT, é um órgão de assessoramento vinculado à Presidência da República e define as competências da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, no que se refere ao transporte dutoviário. A ANTT articula-se com entidades operadoras do transporte dutoviário para a resolução de interfaces intermodais e organização de cadastro do sistema de dutovias do Brasil. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação como atribuições gerais, promover levantamentos e organizar cadastro relativo ao sistema de dutovias do Brasil e às empresas proprietárias de equipamentos e instalações de transporte dutoviário. A ANTT articula com as entidades relacionadas à área, visando a criação de cadastro nacional de dutovias, eficiente e seguro, que sirva para orientar suas ações e projetos. É missão da ANP proteger os interesses dos consumidores de combustíveis, garantindo um abastecimento nacional composto por milhares de empresas. Para isso, a agência elabora e publica as resoluções técnicas e autorizações que pautam o mercado brasileiro. Fiscalização. Cabe à ANP fiscalizar toda a indústria e mercado de petróleo e derivados, gás natural e derivados, além das atividades relacionadas aos biocombustíveis. PDI – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Os contratos de exploração e produção de petróleo e gás incluem a cláusula de PDI, que exige das empresas signatárias o compromisso de investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, projetos voltados para o setor regulado. Estes recursos são aplicados mediante autorização da agência e também podem financiar bolsas de estudos para a formação e especialização de profissionais. A Petrobras Transporte, Transpetro, é a maior processadora brasileira de gás natural e referência no transporte e logística de combustível no Brasil. Ainda atua nas operações de importação e exportação de petróleo, gás e etanol. A transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A. transporta ininterruptamente até 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural brasileiro e boliviano pelos 2.593 quilômetros de gasoduto, que atravessa os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, abastecendo regiões que representam mais de 50% do PIB nacional. Como dito anteriormente, a ANP incentiva a inovação tecnológica. A Petrobras recebeu o prêmio em 2022 com o projeto SOLID 2, Sistema de Detecção, Localização e Identificação de Danos em Dutos, desenvolvido pela UFRJ em colaboração com a Petrobras. A partir das medições de sensores operacionais de pressão, temperatura, vazão e massa específica, já disponíveis nos dutos de óleo e gás. Nestes casos, o tempo de vazamento, a magnitude e a localização dos mesmos, a princípios desconhecidos. O sistema também permite monitorar os dutos em tempo real, com imediato aviso em caso de vazamento, seguido por procedimento de localização de sua posição geográfica. Além disso, fornece uma ferramenta onde se pode simular vazamento ao longo dos dutos a partir dos dados da operação real ou arbitrários. O SOLID 2 utiliza técnicas independentes para a detecção, o que aumenta a confiabilidade, evitando alarmes falsos. PIGs inteligentes são dispositivos robóticos que possuem a função de avaliar o interior do duto. Esse tipo de inspeção teve sua origem em
torno de 45 anos atrás e já evoluiu muito até os dias de hoje, utilizando diversos princípios de medição e sistemas extremamente especializados e complexos. Os PIGs são capazes de verificar a espessura, detectar amassamentos, sinais de corrosão, vazamentos e outros defeitos ao longo do duto que possam prejudicar seu escoamento e colocar em risco sua operação. A origem do nome PIG possui algumas versões, sendo as mais aceitas as que relacionam o dispositivo ao animal de mesmo nome, porco, pig em inglês, tanto pela semelhança entre o grunhido dos porcos e o som emitido pelo dispositivo ao se deslocar na linha, como pela estreita relação entre pig e detritos. As áreas com perda de espessura de parede nas superfícies internas de dutos normalmente resultam de um ou de uma combinação dos mecanismos de falha de corrosão, erosão ou abrasão. Inúmeros defeitos podem causar a ruptura e ou o mau funcionamento de uma linha de petróleo e gás. Os mais importantes são corrosão externa e interna, ocorre devido a agentes orgânicos, químicos e eletroquímicos. Corrosão interna também pode ter como agente o próprio insumo transportado pelo duto, como por exemplo os dutos de petróleo, os quais são afetados pela água salgada que acaba sendo carregada junto com o óleo. Além disso, por ocorrer no interior do duto, a corrosão interna pode ser considerada um inimigo invisível, principalmente em dutos expostos, em que é possível ver a superfície externa transmitindo uma falsa impressão de que a parede da tubulação está sadia, uma vez que a mesma não apresenta danos por corrosão externa e ou amassamentos. Amassamentos podem ocorrer devido a choques com máquinas de escavação, máquinas de perfuração, bate-estaca, deslizamentos de terra, rochas, etc. Prejudicam o escoamento, geram tensões concentradas e fragilizam a parede do duto. Defeitos de soldagem deixam as conexões entre os dutos frágeis, atuando como um ponto concentrador de tensões e de maior chance de rompimento. O transporte e a distribuição do petróleo, gás natural e derivados é feito em sua grande parte por dutos metálicos que operam dia e noite, incessantemente, interligando regiões produtoras, unidades de refino e consumidores. Esses dutos podem ser aéreos, subterrâneos ou marítimos, enfrentando as mais diversas ações do meio e do próprio insumo sobre sua estrutura. Por serem ambientes extremamente agressivos, exigido o uso de materiais com alto grau de confiabilidade e segurança, garantir a integridade da rede de dutos de transporte e distribuição é um fator de extrema importância na indústria do petróleo e gás. A eficiência e a segurança da rede de dutos fazem com que as empresas responsáveis por esse modal necessitem realizar inspeções periódicas à procura de sinais de corrosão e defeitos. Isso é feito mediante a utilização de sofisticados equipamentos, entre eles os PIGs, que são ferramentas altamente especializadas para a detecção de defeitos na tubulação, o que tem colaborado para se obter um retrato mais fiel da existência de corrosão, trincas, defeitos de fabricação, amassamentos, etc. Os PIGs se deslocam pelo interior dos dutos, frequentemente impulsionados pelo próprio fluido que está sendo transportado, o que viabiliza a inspeção com os dutos em operação, tendo em vista que o corte do transporte do insumo geraria enormes prejuízos aos operadores, daí a importância da inspeção regular da malha dutoviária, que é reconhecida por toda a indústria do petróleo como forma de proteger os ativos e prevenir acidentes, pois estes poderiam causar elevados custos econômicos e ambientais. Os principais defeitos encontrados em dutos podem ser classificados em 3 grupos de acordo com suas causas, sendo defeitos de corrosão, danos mecânicos e danos de soldagem. Corrosão uniforme. Redução uniforme da espessura ao longo da superfície do material. Esta forma ocorre geralmente em metais que não formam películas protetoras ao serem atacados. Corrosão por pite. Ocorre em pequenas áreas localizadas. A profundidade é maior que o diâmetro. O desgaste se dá de forma localizada e de alta intensidade. Corrosão por placas. Há desprendimento de placas progressivamente como produtos de corrosão. Ocorre quando o metal forma uma película inicialmente protetora, entretanto, ao se tornarem espessas, perdem aderência e se fraturam, expondo o metal novamente. Corrosão alveolar. Acontece de forma localizada e o desgaste tem aspecto de uma cavidade. Fissuração por hidrogênio.
O hidrogênio migra para o interior do material e se concentra em falhas existentes, provocando defeitos de baixos níveis de tensão. Trincamento sob tensão em meio corrosivo. Ocorre quando o material submetido a tensões de tração, aplicadas ou residuais, é colocado em contato com um meio corrosivo específico. Corrosão intergranular ou intercristalina. Ocorre no contorno dos grãos, como acontece nos aços inoxidáveis austeníticos sensitizados em meios corrosivos. Corrosão transgranular ou transcristalina. Originam trincas que se propagam pelo interior dos grãos do material. Ocorre principalmente quando há corrosão sob tensão de aços inoxidáveis austeníticos. A corrosão de um duto pode ser interna ou externa. A corrosão externa é geralmente proveniente de danos no revestimento de proteção associada a falhas na proteção catódica do duto. A corrosão interna é geralmente em consequência da presença de água e impurezas no produto transportado. Alguns materiais metálicos necessitam de um aumento na sua resistência à corrosão, obtidos através de técnicas de proteção. Essas técnicas permitem que o material possa ser utilizado em quase todos os meios com durabilidade prevista no projeto de construção. As principais técnicas de controle de corrosão empregadas são divididas conforme descrito. Corrosão externa, revestimento externo, proteção catódica. Corrosão interna, inibidores de corrosão. Corrosão externa. A corrosão é, na grande maioria dos casos, fruto de uma reação eletroquímica que envolve metais e um eletrólito composto de um modo geral de substâncias químicas e água, as quais se combinam formando pilhas capazes de gerar uma corrente elétrica. Os solos, por mais secos que possam parecer, sempre contêm água e funcionam normalmente como excelentes eletrólitos para a passagem dessa corrente. Quando uma tubulação de aço ou de ferro é enterrada, ela fica sob a ação de processos corrosivos ou pilhas de corrosão, que podem ser causadas por contatos elétricos entre dois metais diferentes, heterogeneidades do aço ou do ferro, heterogeneidades do solo, eletrólise causada por correntes elétricas de fuga oriundas de fontes externas de força eletromotriz, como geradores de corrente contínua das estradas de ferro eletrificadas, ou pela combinação de alguns ou de todos esses fatores atuando ao mesmo tempo, como acontece na maioria das vezes. Em casos especiais, menos comuns, uma tubulação enterrada pode ser atacada também pela corrosão restante da ação de certos tipos de bactérias. Contatos elétricos entre dois metais diferentes. Se qualquer dos metais utilizados normalmente nas instalações industriais é colocado em contato com o solo, existe uma diferença de potencial entre esses metais e o solo. Essa diferença de potencial, chamada normalmente potencial natural, pode ser medida com facilidade por meio de um voltímetro, de um eletrodo de referência, tal como o eletrodo de cobre sulfato de cobre, utilizado na prática como mostrado na figura. Para um determinado tipo de solo, cada metal apresenta um potencial diferente, de acordo com a tabela conhecida como série galvânica prática. A diferença de potencial existente entre dois metais enterrados no solo pode ser medida conforme mostrado na figura, e os valores mostrados na série galvânica prática podem ser facilmente conferidos. Quando, por exemplo, uma haste de magnésio é enterrada no solo ligada eletricamente a um tubo de aço também enterrado, a diferença de potencial que existe entre o magnésio e o aço, 1 volt aproximadamente, produzirá fluxo de corrente entre o magnésio, o solo, o aço e o condutor elétrico, conforme ilustrado na figura. O sentido convencional da corrente se estabelece sempre a partir do metal potencial mais negativo através do solo para o metal de potencial menos negativo. O movimento de elétrons se processa em sentido inverso, formando assim a chamada pilha de corrosão galvânica. Quando isso acontece, o metal que libera corrente para o solo se corrói, adquirindo um comportamento anódico, sendo chamado de anodo, e o metal que recebe a corrente do solo fica protegido, adquirindo o comportamento catódico, sendo intitulado de cátodo de pilha formada. Essa propriedade dos metais é utilizada para combate à corrosão de estrutura de aço enterrada ou submersa.
Essa técnica recebe o nome de proteção catódica. Com base nesse raciocínio extremamente simples, concluímos facilmente que devemos evitar sempre que possível o contato elétrico entre metais dissimilares na construção de instalações industriais, principalmente quando as estruturas metálicas são enterradas ou submersas, conforme pode ser observado pelas figuras. A corrosão que se processa em tubos de ferro fundido enterrados ou submersos, chamada de corrosão grafítica, resulta da ação também de uma pilha galvânica semelhante às mostradas. O ferro se corrói em benefício do grafite existente na matriz fundida, e o tubo mantém sua forma e suas dimensões originais, mas perdendo suas propriedades mecânicas, já que só restará a massa de grafite.